Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui. E esse é o quinto vídeo do nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Nesse vídeo nós vamos ver com um pouco mais cuidado o que são as referências dos nossos objetos. Também vamos criar uma outra classe, entender um pouquinho melhor o que são os tais dos atributos e métodos e como funciona a passagem de valores por referência no Java. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso projeto, já havíamos criado nossa classe main e a nossa classe game. Eu vou abrir as duas classes aqui. Deixa eu trazer para cá o editor. Então a classe main e a classe game já estava aqui aberta. Deixa eu dar um zoom aqui na classe main também. E nós estávamos então neste ponto. Na nossa classe game nós temos os atributos name, price e discount. Então nome, preço e desconto. E também o método getFinalPrice, para nós pegarmos o preço, que seria então o preço original menos um desconto absoluto do valor desse jogo. Sendo assim, nós temos aqui nessa classe a estrutura de dados dela, que são os atributos, os valores que nós vamos armazenar nessa classe, nessa estrutura, mas temos também o comportamento desta classe, que são os métodos. Então, além dos dados, temos também comportamento. E aí a gente, aqui na main, que seria o ponto de entrada do nosso programa, onde, por exemplo, nós estamos lendo dados do usuário, criando os objetos, fazendo a manipulação dos objetos na memória, nós criamos já dois jogos, o Counter-Strike e o Need for Speed. Cada um deles com um preço e um desconto. E em seguida pedimos para que o Java imprima no console o preço do jogo e também o resultado do método getFinalPrice, para a gente ver o comportamento aqui da classe funcionando. Então nós tínhamos aqui duas referências de jogo, uma do Counter-Strike e a outra do Need for Speed. Essas duas referências, esses dois objetos aqui, e é isso que a gente quer tentar entender melhor nesse vídeo, eles são do tipo game, mas são duas coisas diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou comentar todas as linhas onde nós estamos imprimindo um conteúdo, aqui, vou manter a criação dos dois jogos e dizer para vocês que aqui nós temos duas referências a objetos do tipo game. O que são essas referências? Basicamente, este CS aqui, quando nós declaramos aqui game CS, nós declaramos uma referência do tipo game chamada CS. E aqui o game NFS. Então nós temos outra referência do tipo game chamada NFS. São duas referências que poderão, em um determinado momento, apontar para um objeto do tipo game que estará na memória. Neste caso aqui, logo na sequência, nós criamos um novo game. Então a gente está criando um novo objeto e já atribuindo este objeto, que será uma posição na memória, para esta referência. Então a gente pode, por exemplo, aqui, fazer o seguinte teste. System.out.println, para a gente imprimir alguma coisa, até mesmo, bom, eu vou deixar isso para um pouquinho para frente, a criação de um método para impressão. E aí eu vou simplesmente aqui imprimir a referência CS e vou fazer a mesma coisa com a referência NFS. Aí a gente precisa compilar e rodar o programa. Então voltamos aqui para a nossa pasta, abrimos um terminal, javac asterisco para compilar todos os .java. Então asterisco.java, todos os arquivos .java serão compilados. E aí a gente executa o nosso arquivo principal, que é o main. E aí a gente tem esse resultado aqui. Game, arroba, um número, game, arroba, outro número. Então é assim que o Java representa a memória da máquina virtual. Então a gente tem um objeto do tipo game que está armazenado, então o arroba aqui é o at,
Então, tem um objeto do tipo game que está armazenado nesta posição de memória. E a mesma coisa aqui vale para o de baixo. Então, aqui a gente está imprimindo a posição destes objetos na memória, certo? Então, a gente vê aqui que nós temos efetivamente dois objetos diferentes. Um armazenado nessa posição e outro armazenado nesta posição, mas os dois são do tipo game. Por isso, nós temos aqui valores diferentes para eles. É interessante vocês analisarem que a diferença entre eles estará, claro, são objetos que estão em posições diferentes da memória, mas a gente tem valores completamente diferentes nos atributos, e daí o comportamento é padrão, mas ele é padrão referente aos valores que estão atribuídos a cada objeto, e é por isso que a gente consegue ter aquele resultado que é este cara aqui. Deixa eu rodar de novo aqui para vocês relembrarem. Então, salvei, tirei o comentário, Javac e Java. Então tá lá, então o game Counter-Strike está nessa posição aqui. Então tá lá, o preço dele é R$20, mas com o desconto ele fica por 15, né? 20 menos 5 aqui. E aí o Need for Speed é 40, mas com o desconto ele fica por 30. Tá certo? Então é isso, a gente tem referências aqui, que é o CS e o NFS. As duas referências são do tipo game e a gente está criando aqui objetos novos. Nós poderíamos, por exemplo, aqui antes da impressão, até para reforçar um pouquinho melhor para vocês, fazer o seguinte: a referência NFS recebe a referência CS. Certo? Isso aqui é válido. Então, o que nós estamos fazendo é pegando a posição de memória do objeto CS e atribuindo a referência NFS. E aí essas duas referências passarão a apontar para a mesma posição de memória. Então, elas vão apontar para o mesmo objeto. E aí, se eu recompilar esse cara aqui, já salvei ali o arquivo, vou rodar de novo, a gente tem o mesmo resultado, porque efetivamente são os mesmos objetos agora, tá certo? Então, isso aqui é uma referência, ela aponta para um objeto que está armazenado na memória. Quando nós queremos criar um novo objeto de um determinado tipo, nós utilizamos aqui esta sintaxe, new, e aí o tipo, game. Tá certo? Para a gente ter aqui um histórico do que a gente está fazendo, então eu vou até dar uma complementada aqui neste system.out.println e vou fazer o seguinte: o jogo, faltou um espacinho aqui, mais cs.name, mais está armazenado na posição aqui. E aí vou fazer isso aqui para o NFS também. Só vou mudar então aqui agora a referência, nfs.name está armazenado na posição NFS, e já vi aqui que faltou um mais também. Ok? Vamos recompilar e rodar de novo. É sempre bom a gente ir fazendo esses testes e essas modificações aos poucos para que não fique nenhum erro, né? Até vou fazer o seguinte aqui, vou imprimir, a gente poderia imprimir aqui só uma linha em branco, por exemplo, ou até mesmo, se a gente quiser que fique um pouquinho mais com cara de programa, a gente pode imprimir aí vários underlines, talvez tenha sido até demais. Compila, roda de novo, e a gente tem aqui uma separação. Então o Counter-Strike aqui está nessa posição e tal, aí vem o Need for Speed e os valores aqui. O que eu havia falado para vocês que faria um pouquinho antes, falei, não, vou deixar para depois, para você não precisar ficar toda vez escrevendo aqui o system.out.println, que pode ser um pouquinho longo, ou até outras funções que terão nomes maiores que a gente vai talvez criar, a gente pode criar um método aqui dentro para, por exemplo, fazer a impressão. Se você está usando alguma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado, você vai ter atalhos para, por exemplo, chamar métodos como system.out.println, mas a gente ainda não está nesse ponto. Num dos próximos vídeos eu já quero apresentar algumas ideias para vocês. Então, vou aproveitar o gancho aqui e vou criar um método nesta classe
prestem atenção que a classe main aqui, então eu inclusive falei, né, a classe main, ela é uma classe também, então ela também pode ter atributos e métodos, assim como qualquer classe. Aliás, já adianto, a grande maioria do que a gente vai trabalhar no Java serão classes, então tudo vai ser classe, tá bom? E a gente pode aqui então criar comportamentos. O método main é um comportamento dessa classe, que foi convencionado, que é a regra de que ele é o método principal de execução. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um método que não tem retorno, então ele é do tipo void, sem retorno, e nós vamos chamá-lo de print, println, que é basicamente o mesmo método que nós temos aqui em systemout. Esse cara será um atalho para a gente. Ele receberá, aqui como argumento, uma string, tá? Que é, aqui eu vou chamar de content, então é o conteúdo. E aqui dentro, sim, nós vamos então chamar agora o system.out.println. E a gente vai imprimir o content. Então, a gente está passando aqui. Vejam, prestem atenção agora que vocês já entendem o que é uma classe, o que é um objeto, o que é uma referência. Nós estamos passando aqui um objeto do tipo string para este método. Então aqui a gente está dizendo que a gente vai ter uma referência para a string chamada content. Então a string, notem, letra maiúscula, porque quando a gente quer uma classe inicia com letra maiúscula. Então, é uma string, um objeto da classe string, da qual a referência se chamará content. E aqui depois a gente quer imprimir esse objeto. Com isso, a gente pode simplificar um pouco o nosso método main, e ao invés de toda vez chamar systemout.println, a gente chama aqui println, porque agora nós estamos chamando o método da própria classe, que está aqui. Inclusive, para até mesmo ficar um pouco mais... para indicar melhor que a gente está chamando um método da própria classe, nós poderíamos fazer o seguinte, utilizar aqui a palavra reservada this.println. Tem o mesmo resultado, tá bom? Então, utilizar o this.println vai ter o mesmo resultado do que nós simplesmente chamarmos aqui o println. Printline, né? Para quem não sabe, o ln vem de line. Então é imprimir e pular uma linha. Então a gente pode ou indicar melhor que a gente está chamando um método da própria classe, ou não indicar e deixar mais curto. Fica uma opção nossa como programadores. Eu, nesse momento, vou deixar apenas o print line aqui, tá bom? E aí a gente deve ter agora o mesmo comportamento, mas com o código um pouquinho reduzido. Não é uma grande vantagem, mas ainda assim pode ajudar. Em outros momentos, talvez vai ficar melhor. Ele deu um erro aqui. Ah, tá certo. Como a gente está aqui na classe main e esse método é estático, sempre que eu for chamar aqui eu preciso que ele seja estático também. Então, por enquanto, abstraiam o significado de estático, não tentem entender, não é super importante neste momento do nosso curso. Até o final do curso a gente vai entender o que é este método estático. Então eu preciso que ele seja estático aqui. Então vamos lá, vou compilar novamente. Agora sim, sem erros, e vou rodar. Então a gente mantém o mesmo comportamento sem precisar toda vez systemout.println. Simplesmente a gente chama este método aqui. Certo? Eu até ia criar com vocês uma outra classe, vou criar ainda, mas a gente pode já entender também melhor o que é a passagem de valores aqui para o método, tá certo? Então aqui, ó, nós estamos aqui dentro do método main, chamando o método println. E aí nós passamos para este método, que está aqui, um valor, que vem para essa referência aqui, content. Então o println, ele cria a referência content e sempre que nós chamamos esse método, nós passamos um valor para ele. Aqui no caso é uma string, que nós estamos criando, nós estamos montando essa string aqui. E o mesmo vale para as outras chamadas, certo? Então nós passamos aqui esta string para cá. Nós poderíamos fazer o seguinte, aqui, ó, criar um objeto do tipo string aqui, vai ser nossa string,
que vai receber, por exemplo, new string. Então nós estamos criando um novo objeto do tipo string. Aqui nós vamos jogar este conteúdo aqui. E aqui no println nós vamos passar a nossa string. Deixa eu compilar esse cara de novo e rodá-lo. Então tá lá ainda o mesmo comportamento. A única diferença é que a gente criou a string de uma maneira diferente. Assim como a gente estava criando o objeto do tipo game, nós criamos um objeto do tipo string aqui. Mas a gente inicializou já o valor da string aqui no new string. Isso aqui se chama método construtor, que a gente vai ver também num dos próximos vídeos, tá certo? O importante aqui é que eu tenho a referência para essa string e passei essa referência aqui para o nossa string e aqui imprimi esse valor. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero modificar essa nossa string, tá bom? Então eu vou aqui fazer isso, ó, content, que é a referência que eu passei aqui, vai receber new string. E aí eu vou aqui, vou fazer assim, ó, valor modificado. E agora aqui, depois de chamar o println, eu vou fazer system.out.println e nossa string. E aí pergunto para vocês, antes de eu continuar o vídeo, tentem responder o que isso aqui vai imprimir, né? Então eu estou chamando o método de impressão de novo. Mas notem, o que eu quero que vocês pensem aí é o seguinte, eu passei uma string aqui, que é o jogo CS, tal, passei para cá. E depois modifiquei aqui dentro do método o valor. Saio desse método aqui, termino a execução dele, volto para a main. O que ele vai imprimir na sequência? Será que é este conteúdo aqui ou é o valor modificado? Vamos ver lá? Vamos compilar e rodar. Então tá aqui, ó, o jogo Counter-Strike está armazenado na posição tal. Depois eu modifiquei o valor e ele imprimiu de novo aqui, o jogo Counter-Strike está armazenado na posição tal. Tá certo? Ou seja, ele não modificou o valor aqui da referência de fora. Tá bom? Então prestem atenção lá, vou explicar novamente aqui. String, nossa string, a gente criou ali o jogo Counter-Strike, blá blá blá. Pedimos para imprimir, é essa linha aqui. Então a gente passou esse valor para cá e no system.out.println imprimimos esse valor. Depois pegamos aqui o content que nós estamos trabalhando e modificamos o valor aqui. New string, tal. Na sequência aqui, terminou esse método, voltamos para a execução da main, system.out.println e imprimimos de novo nossa string. E aí ele imprimiu novamente exatamente o mesmo conteúdo. Tá certo? Então ele não modificou o que estava em nossa string. Aqui nós simplesmente atribuímos um novo valor para este cara, que é a referência content. Então aqui a gente tinha a referência content, em um momento ela apontou para o mesmo objeto aqui de nossa string, e aqui na sequência, quando a gente fez em content new string, ela passou a apontar para um outro objeto. Tá certo? Então, aqui a gente tinha duas referências diferentes. Mas vai ter um porém, e aí mantenham aqui o que vocês entenderam agora, a gente vai criar uma outra classe. Com o que vocês entenderam agora, a gente vai criar uma outra classe e vai ver um comportamento um pouquinho diferente. Certo? Então, voltando aqui para o nosso domínio, nós temos a classe game e, por enquanto, a classe main. Lembrando que nós estamos criando uma cópia da Steam. Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente já está nesse vídeo. 19 minutos já. Eu acho que já está chegando no meu limite aqui, que eu pretendo gravar os vídeos. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Então a gente para por aqui e no próximo vídeo a gente continua a criação e a gente vai fazer a criação da classe Developer, que será a classe desenvolvedor do game. Tá certo? Então até lá. Valeu!